Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Como é que nós estamos aí de retorno de áudio e vídeo? Pessoal do ao vivo, por favor, me dá esse retorno só para a gente começar a ajeitar as nossas coisas aqui. Como é que nós estamos aí, moçada? Já vamos fazer a projeção para a gente começar efetivamente bater um papo bacana com vocês. Tá aí, ó. Resolução 4745 de 2018. Para a turma que está no interior, isso aqui foi uma bênção. Posso falar desse jeito. Inclusive, ontem eu estava dando essa mesma aula para um outro curso. Eu estava dando essa aula para um curso, ontem era para o CFS. CFS. E estava falando com o pessoal. Essa resolução de 2018, e ela foi criada especificadamente depois da mudança institucional, da mudança legislativa que ocorreu no sentido de dar oportunidade ou dar autorização para que a Polícia Militar pudesse elaborar o TCO. E por que nós precisamos conversar disso? É porque você precisa saber o contexto disso aqui. O contexto dessa situação te ajuda na prova e realmente te ajuda. Pensa comigo, moçada. Aqui nós temos, está ao vivo comigo agora, 18 colegas. Boa parte dos 18 colegas que estão comigo aqui, boa parte, estão no interior. Bacana? Estão no interior. Então, alguns a gente conhece pessoalmente, outros a gente só conhece aqui por mensagem. Mas o fato é o seguinte: imagine você trabalhando no interior, isso aí, ó, antes de 2018, 2017, 2016, que era uma realidade, boa parte dos que estão me ouvindo agora, seja no ao vivo ou seja no gravado. Imagine você se fizesse a prisão de um cara com uma lesão corporal leve. Bacana? Lesão corporal leve. O que você tinha que fazer? Pegar o cara, pôr o sujeito na viatura, rodar com o sujeito 50, 60, 70, 100, 120, 160 km, para você chegar até a cidade onde tinha plantão da Polícia Civil, para fechar aquela ocorrência com um TCO. Talvez, e foi a expressão que eu usei ontem com o pessoal, talvez para a turma que está em Belo Horizonte, que está me escutando agora, que nunca teve a oportunidade de trabalhar no interior, e eu falo oportunidade mesmo, que é uma escola, é literalmente uma escola, você trabalhar no interior e você trabalhar na capital. Eu acho que todos os policiais precisavam ter essas duas experiências. O cara que trabalha na capital passar uma temporada no interior e o cara do interior passar uma temporada em BH. São universos assim totalmente diferentes, totalmente diferente mesmo. Eu falo muito da questão de um apoio, né? Você está em Belo Horizonte, você passa a mão no rádio e fala, só o Copom, prioridade. Você não acaba de falar prioridade, vai chegar a polícia para te ajudar. Vai chegar. Vai chegar cachorro, vai chegar cavalo, vai chegar helicóptero, vai chegar tático móvel, vai chegar rotan, vai chegar uma pancada de gente, vai chegar o BOP para te ajudar, dependendo da complexidade que a gente tem naquela ocorrência. Para os colegas que estão no interior, dependendo do local que você está, você vai passar a mão no rádio, a hora que você fala assim, ô Copom, prioridade, vai ficar caladinho, não pega o rádio, não funciona. Aí você vai falar comigo, não existe isso. Quem fala que não existe isso, fala comigo assim, a rede rádio está toda digitalizada. Eu falei assim, não, você tá em outro mundo, entendeu? Então você pega a turma que está no interior, sabe o que eu estou falando. Então, sem sombra de dúvida, moçada, ô Renan, boa noite. Isso aqui foi uma benção mesmo. Para melhorar, é só essa situação do ciclo completo de polícia passar. Aí, meu amigo, você vai ver o serviço nosso render, porque vai dar muita fluidez para a nossa atividade. Hoje eu ainda tenho esse gargalo de deslocar para a sede da comarca, geralmente é assim que a gente faz,
vai deslocar na sede onde tem, na cidade, polo, que vai ter plantão da Polícia Civil, quando eu deparo com situação de flagrante delito, de crime, que vai acontecer a prisão do sujeito e não cabe TCO, acontece, acontece. Mas, de toda sorte, quando eu tiro os crimes de menor potencial ofensivo nessa minha conversa, e é o que nós estamos conversando, você vê que melhora bem essa figura. Beleza, moçada? Então, o que nós vamos falar sobre a 4745? O que você precisa saber, principalmente pensando no viés prova, que eu não me canso de afirmar com vocês. A preocupação nossa é a prova. Bacana? Ah, mas na prática é um pouco diferente. Na prática não é assim que funciona. Tudo bem, eu acredito que você esteja falando a verdade, com muita força, mas passou a prova, nós vamos com o conceito teórico que está aqui. Então, a resolução tem por finalidade regulamentar procedimento operacional a ser observado pelos integrantes da PM para a lavratura do TCO. Bacana? O que é o TCO? O termo circunstanciado de ocorrência. Numa comparação assim muito rasa mesmo, é como se fosse o inquérito para o crime de menor potencial ofensivo. E tenha muito cuidado quando for reproduzir essa frase que eu acabei de falar. É como se fosse. É assim, ó, eu chego com uma informação através de um boletim de ocorrência que um determinado sujeito cometeu um crime ou cometeu uma contravenção penal. Eu levo essa informação para o delegado de polícia. A partir daí, algumas ações vão acontecer. Via de regra, 2 grandes blocos de ação vão acontecer. O primeiro bloco, aquele recebimento da ocorrência vai gerar um inquérito policial, ou melhor, 3 grandes blocos, né? E aquele recebimento vai virar uma ratificação daquela prisão, sem necessidade de um inquérito, ou vai gerar a abertura de um inquérito, dependendo da natureza daquele crime que o cara cometeu, ou então vai gerar um TCO. Então, quando eu falo com você que é como se fosse um inquérito, eu quero que você entenda que é a continuação da ação policial por parte da Polícia Civil. Antes de 2018, eu chegava lá com o sujeito, com ele preso, em razão de ter cometido um crime de menor potencial ofensivo. O delegado recebia aquela ocorrência, fazia um TCO e do TCO encaminhava para o juizado especial criminal. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando a Polícia Civil desse circuito. É essa que é a ideia. Para efeito da lavratura do TCO, deve ser considerado os seguintes conceitos, muito importantes conceitos, quando eu penso em prova. Quando eu penso em prova, é muito importante. O primeiro deles, ato infracional. É a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por criança menor de 12 anos de idade ou adolescente maior de 12 e menor de 18, sujeita a medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança ou do Adolescente, ou Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Como que? Então, meus amigos, nessa brincadeira que nós estamos conversando com vocês aqui, quando eu estou diante de um ato infracional, quando eu estou diante de uma conduta descrita como crime ou contravenção praticada por criança ou adolescente, eu não vou fazer o TCO. Observa que o texto ele afirma quando você não vai fazer, e não o contrário, quando você vai fazer. Então, ele trabalha a lógica da exceção para você entender. Deixa eu colocar aqui, ó, resolução 4745 TCO. Beleza. Deixar anotadinho que a gente tem um controle do que nós estamos evidentemente fazendo. O inciso 2 é a chave mestra do negócio. O inciso 2 é aonde que está toda o fim da discussão. Por que se discutia antigamente se o policial militar poderia ou não poderia fazer o TCO? Simples. Porque quem faz TCO é a autoridade de polícia.
Quem faz o TCO é a autoridade de polícia. E até então, o entendimento que se tinha que a autoridade policial ou autoridade de polícia era somente o delegado. Considerando isso, não podia o policial militar fazer o TCO. Aí vem a resolução e fala o seguinte: a autoridade policial é qualquer autoridade pública no exercício do poder de polícia, seja ele repressivo ou seja ele preventivo, com capacidade para a lavratura do TCO. Pronto. Quando eu mudo o meu conceito a respeito de autoridade policial, eu passo a ter algumas ações que derivam desse conceito totalmente distintas do que eu tinha até o momento. Simples assim, mano. Agora, a autoridade de polícia é qualquer autoridade pública que tem o exercício do poder de polícia. Bacana? Aí você vai falar comigo, você concorda com isso? Tecnicamente, não. Acho excepcional o policial fazer o TCO. Mas dentro desse conceito que foi criado, acho um pouco raso. Mas para a prova eu marco que esse aí sai vou para a galera, não tem dor de cabeça nenhuma. Central de redes TC ou Acredis TC, local da unidade ou da fração destinada ao processamento do redes TC e destinada à custódia dos materiais e ou objetos arrecadados ou apreendidos quando houver. Eu vou te falar daqui a pouco, essa central, geralmente ela fica na sede das unidades ou na sede da companhia, dependendo do tamanho da companhia, dependendo da estrutura que nós temos naquela companhia. Codificação da infração penal no REDS-TC. É o ato de relacionar a conduta praticada pelo autor ao tipo penal correspondente. O policial militar relator do REDS-TC fará a codificação. Moçada, a codificação da infração no REDS-TC tem o mesmo conceito da codificação que você faz em qualquer REDS. Qual que é a diferença de REDS para REDS-TC? Já vamos adiantar. O REDS é o registro de ocorrência que você faz naturalmente. Toda a ocorrência que você faz é um REDS. Ocorrência. Bacana? O que é o REDS-TC? É aquela ocorrência que você está criando em razão de um TCO que vai acontecer. Então, ele está vinculado a esse TCO. Havendo dúvida quanto à codificação, o policial militar deverá realizar contato com o CPU, com o CPC, aonde houver, ou Copom, SOU, SOF, também aonde houver. Eu leio esse negócio aí, ó, eu fico maravilhado, velho. Porque no papel o negócio é estruturado de forma boa demais, o negócio é bacana demais. Então, no papel, quando eu vou fazer contato com o CPU, com o CPC, para ele poder me ajudar a fazer a codificação. Se eu não tenho o CPU ou o CPC, eu vou fazer contato com o Copom, CASSOU, CASSOF. E isso é no maravilhoso mundo da teoria. E na prática? Na prática você está destacado. Tem CPU aí? Tem CPC? Tem Copom? Tem SOU? SOF? Tem não, velho? Ah, mas como é que faz o atendimento telefônico? É um 190 móvel. O telefone está dentro da viatura com a condição. O cara liga, toca no celular. Polícia Militar, fulano de tal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que dureza, velho. Aí eu vou pegar e vou falar que isso é SOU, que isso é SOF? Não é. Bacana? Que é a rotina de boa parte dos municípios de Minas. Comarca, território ou circunscrição territorial em que o juiz de direito de primeira instância exerce a sua jurisdição. É onde o juiz trabalha. O Estado, para administrar a justiça em primeira instância, divide-se em comarcas. E estas, que se constituem de um ou mais municípios, em áreas contínuas, sempre que é possível, e tem por sede o município que lhe der o nome. Então, exemplo que eu passei aqui ontem para a turma. A comarca de São João del Rei, ela possui outras cidades que não apenas São João del Rei. Bacana? Todas as demais cidades
e a cidade até mais longe, não é cidade pertinho. Lagoa Dourada pertence à comarca de São João del Rei. Beleza? Então, o que, que vai acontecer? Se você precisar de qualquer coisa lá em Lagoa Dourada de efeito judicial, nós vamos ter que deslocar a São João del Rei para buscar tal documentação. Contravenção penal, a infração penal prevista em lei própria, de intensidade menor que a do crime, em relação à culpabilidade e à punição. As contravenções penais são consideradas de menor potencial ofensivo, que é o exemplo da perturbação do sossego, que é o exemplo do jogo de azar, e as outras, grandes outras contravenções penais que está na lei de contravenção penal. O que eu falei ontem, que também é uma grande verdade. Proporcionalmente, que esse negócio de pandemia aumentou demais o número de ocorrências de perturbação do sossego. Aumentou demais. Algumas mais simples, algumas mais complexas, mas todo com a mesma lógica. Eu tenho uma pessoa que está divertindo e tem uma pessoa que não está divertindo. Sempre assim. A pessoa que não está divertindo fica invocado, liga para a polícia. O pau está quebrantando essa pandemia, que a gente começou a trabalhar esse número aqui no batalhão também. Antes da pandemia, as ocorrências que eram lançadas de perturbação de sossego sem autor específico era a grande maioria das ocorrências. Agora não, agora está tendo autor mesmo. O cara vira e fala assim, não, eu vou fazer ocorrência. Pode vir cá que eu estou esperando. E fica lá mesmo, e faz ocorrência. E não está preocupando muito com essa visão desse contato com o vizinho, não. O pau está quebrando na alta, sem muita dor de cabeça. Crime de menor potencial ofensivo, aqueles em que a lei combina pena máxima de até 2 anos, cumulada ou não com multa. A multa pouco importa nessa valoração aqui, tanto faz. O que eu vou olhar para ser crime de menor potencial ofensivo é que ele tenha pena máxima de até 2 anos, seja ela acumulada ou não com multa. REDS-TC, Registro de Evento de Defesa Social, que é o REDS, redigido pela PM, relativo a infrações penais de menor potencial ofensivo, crimes e contravenções penais, cujo autor assume o compromisso de comparecer em juízo. Trata-se do REDS implementado com outras informações, como os termos de compromisso do autor, manifestação da vítima, dentre outras pessoas. O REDS, por sua vez, é o registro circunstanciado, ordenado e minucioso dos fatos levados ao conhecimento dos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social. Moçada, muito cuidado com isso aqui, para você não confundir REDS-TC com REDS comum, beleza? Se porventura eles trocarem os conceitos. Então, lembra que REDS-TC é aquele relativo ao TCO que vai acontecer. Zona eleitoral. Trata-se de uma região geograficamente delimitada dentro de um estado, gerenciada pelo cartório eleitoral, que centraliza e coordena os eleitores domiciliados na localidade e onde é exercida a jurisdição eleitoral. Normalmente segue a divisão de comarcas da Justiça Eleitoral. Quase que 100% das vezes segue esse padrão. Bacana? O que eu te disse para efeito de comarca, a gente repete aqui, não tem muita diferença não. Geralmente as cidades que compõem uma comarca são as mesmas cidades que compõem uma zona eleitoral. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, que requeiram o registro imediato, será confeccionado o REDS-TC, que será dirigido ao Juizado Especial Criminal, o GCRI, da comarca onde se deu a ocorrência dos fatos, conforme o fluxograma de informações do registro do TCO definido no anexo 3. Aqui é o seguinte, aqui precisa ficar macetoso. Você já está no ponto de estudo, seu, que o negócio vai realmente fluir.
Moçada, então vamos lá, duas coisas. Juizado Especial Criminal da comarca onde a ocorrência do fato ocorreu. Bacana? Tem um fluxograma aí, eu até trouxe o fluxograma para vocês. Ô, Claido, boa noite. Eu até trouxe aqui para vocês. O que vocês vão fazer para mim? O fluxograma, você só vai ver o fluxograma, literalmente isso. Você só vai estudar o fluxograma, você só vai ler o fluxograma depois que você lê a matéria. O fluxograma, eu falo que o fluxograma é igual ao aulão de cursinho. Aulão. O cara está estudando para a prova, estudando muito. Compensa fazer o aulão? Compensa. O que é o aulão? Aulão, eu já fiz aulão de um final de semana. Aliás, os primeiros aulões que eu fiz sempre era de final de semana, sábado, domingo. A gente separava parte da matéria e fazia um revisional geral. Hoje, aqui no AG, a gente faz um aulão um pouquinho diferente. A gente faz um aulão na semana da prova. Na semana da prova, a gente faz um aulão. Então, a gente faz a aula de segunda a sábado, se a prova for no domingo. Que é justamente o último suspiro antes da prova. É aquele aulão que o camarada vai escutar depois que ele fez o curso todo. Depois que ele já estudou. O aulão é para esse cara. O aulão é para ele. Que ele vai só ouvir a aula, porque a gente fala muita coisa em razão do pouco tempo, ele só vai ouvir a aula e vai assim, ó, moçada, para mapa, você vai ficar esperto com isso, isso e isso. Toma cuidado com tal situação. Fica esperto assim, assim, assado. A em penal militar, tem que tomar cuidado com o artigo 9º. Ele fala tal coisa, isso, isso, isso. E o cara que já está preparado, ele está só observando e absorvendo aquela informação. Porque essa vai ser a memória mais recente que você vai ter quando da prova que você vai realizar no final de semana. Então bisurado. Bisuradíssimo. E esse é bisurado mesmo. Eu enquanto candidato, o cara falar comigo assim, vou fazer um aulão no final de semana. Eu estou dentro. Estou dentro, mas estou dentro mesmo. E esse é o quente pelando. Agora, não adianta o camarada que não estudou, só vou fazer o aulão que vai me salvar. Estou te falando uma boa. Vai dar dinheiro para os outros. Não faça isso. Bacana? Faça a aula se você tiver em condição de fazer a aula. Não vai lá só porque você acha que vai ser a tábua de salvação que vai resolver sua vida. Não funciona assim. Não é milagre. Bacana? É dedicação pura. Muito pelo contrário. Nada de milagre, só 100% dedicação. Fluxograma é a mesma regra do aulão. Ajuda? Sem sombra de dúvida, ajuda. Porque é a aplicação prática daquilo que você está estudando. Então, se eu estou fazendo um fluxograma de TCO, como é que vai ser feita, as ações, te ajuda. No final, não adianta você pegar primeiro o fluxograma, tentar entender o fluxograma para depois estudar. Não resolve. Não adianta. Tudo na vida é uma preparação. Tudo é um estudo. Bacana? Eu comecei a estudar um negócio chamado fundo imobiliário. Comecei a estudar, velho. Estudar. Ah, você começou a investir em fundo imobiliário? Não comecei. Por que você não começou? Por conta de duas coisas. Primeiro, porque eu preciso estudar. Eu preciso entender o que é isso, fundo imobiliário. Eu preciso entender o que é fundo imobiliário. Segunda coisa, ter dinheiro. Tem que sobrar dinheiro para investir. Então, quando sobrar dinheiro e quando eu tiver num ponto que eu entenda que é razoável, que eu estou começando a entender a lógica do negócio, é um bom negócio? É, você vai. Então não adianta o cara ir na sorte. Igual fazer prova. Igualzinho fazer prova. Vocês estão no momento de receber vários elogios. Precisa receber. Por conta do esforço, por conta da dedicação, por conta do empenho. Entendeu? E a gente precisa parar a aula um pouco no meio da aula de falar isso. Não é fácil
você trabalhar o dia todo, chegar na sua casa, tomar um banho, comer alguma coisa, ligar o computador e começar a papirar, meu amigo. Nós sabemos disso. Você já está de parabéns pela coragem de parar a sua vida para estudar. Que estudar não é fácil, não é simples. Mas já que parou, já que resolveu fazer, vamos fazer bem feito. Vamos fazer bem feito. Para e pensa no seu desempenho quando você vai fazer um exercício, quando você estuda a matéria e quando você não estuda a matéria. Só faz a comparação. Não precisa eu falar isso com vocês. Faz a comparação. Bacana? Então, fluxograma, você vai ler o fluxograma dessa resolução TCO? Vai. Depois do estudo dela. Quando acabar. Bacana? Quando acabar, a gente vai passar e vai dar uma olhada. Olha aí, ó. Ele está aí para vocês, o fluxograma. Eu deixei no material. O material está todo completo. Beleza? Ah, eu só quero estudar TCO por essa resolução. Chique. Não precisa abrir o material, porque o material está todo aqui. Beleza? Aí vai falar como é que vai ser o atendimento de ocorrência de menor potencial ofensivo, pela premissa da resolução. Todos vai estar aí, ó. Procedimento operacional número 19.0033. O que eu tenho que fazer? Tudo isso foi retirado da resolução que a gente vai conversar com você especificadamente hoje. Não será lavrado em regra o REDS-TC nas seguintes situações. Toma cuidado que isso aqui é campeão de cair em prova. Quando a gente pega essa lógica aqui da resolução, da 4745, que fala sobre TCO, isso aí despenca em prova. Não cai, não. Porque o texto, ele não é um texto fácil, é um textozinho ruim. Não será lavrado o REDS-TC quando eu estiver diante de um ato infracional análogo à infração penal de menor potencial ofensivo cometido por menor de idade. Quando eu estiver diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, de registro posterior, ou seja, sem localização do autor do delito. Aqui nós vamos conversar. A primeira premissa que você vai ter que entender para efeito do TCO é que o cara ele firma um compromisso com você de comparecer ao juizado especial criminal. É isso. Então, se ele está falando que ele vai comparecer, você vai liberar o sujeito. Bacana? Ele vai assinar um termo para você, tendo ciência daquela informação, e você vai liberar o cara. Agora, se eu estiver diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, mas que eu não tenha a localização do cara, como é que ele vai assinar para mim? Como é que ele vai assinar para mim o compromisso? Como é que vai fazer? Né? Então não tem jeito. Infrações penais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, que diz respeito à Lei 11.340. Então, não se preocupe com isso. O marido bateu na mulher, mas deu lesão corporal leve. Por ter dado lesão corporal leve, vai acontecer de ser lavrado no TCO? Vai não. Bacana. Porque eu tenho restrição na própria Lei 11.340. E tem que ter mesmo, moçada. Principalmente aí para efeito de medidas protetivas de urgência, essa restrição tem que acontecer mesmo. Infrações penais eleitorais, salvo quando no local da infração não houver órgãos da Polícia Federal. Aqui tem que tomar cuidado. Infrações penais eleitorais, salvo quando no local da infração não houver órgãos da Polícia Federal. Ocorrência de 2 ou mais delitos em concurso material ou em concurso formal, os quais a soma das respectivas penas máximas combinadas em abstrato e a incidência de causa de aumento de pena ultrapasse 2 anos. Aí o cara assim, puta merda, sargento. Puta que pariu. Pode falar puta que pariu. Puta merda. Nossa, meu Deus do céu. E agora? Eu vou precisar saber o que é concurso formal e concurso material?
Não, não precisa. Pode ficar despreocupado. A única coisa que você precisa para entender o inciso 5. O cara cometeu 2 crimes. Bacana, chique. Se ele cometeu 2 crimes, eu vou somar as penas dos 2 crimes. Aí você vai falar comigo assim, Sargento Alain, para, senhor. Como é que eu vou somar a pena do crime, sendo que ele não foi condenado ainda? Você vai somar a pena em abstrato. O que é isso? Quando você abre o Código Penal Militar, quando você abre o Código Penal Comum, lá na parte especial de ambos, quando fala das penas, eu tenho pena mínima e pena máxima para aquele crime. Então, o que eu faço? Eu pego a referência da pena máxima, e somo as penas máximas dos crimes que o cara efetivamente cometeu, beleza? Se ultrapassar 2 anos, não posso fazer o TCO. Crimes de competência da Justiça Federal, independentemente de pena máxima. Então, se for Justiça Federal, não vai caber esse meu TCO. Bacana? Crimes militares, não cabe o TCO. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme lá do Código de Trânsito, não cabe TCO. Nas situações descritas nesse artigo, o RED será confeccionado e endereçado à delegacia com atribuição para o recebimento da ocorrência policial. Aí muito auto-explicativo. A Polícia Militar vai atuar na elaboração do TCO relativo às infrações de menor potencial ofensivo de competência da Justiça Eleitoral somente quando não existirem no local da infração unidades da Polícia Federal. Nessas situações, o RED será dirigido diretamente ao juízo eleitoral competente. Na hipótese do caput, a agenda de audiência preliminar será disponibilizada pelo cartório da zona eleitoral com jurisdição sobre o local do fato. E não sendo possível essa medida, deverá ser observadas as mesmas prescrições do artigo 12 dessa resolução. A gente vai chegar lá no artigo 12 daqui a pouco. Procedimento operacional padrão, o POP, em resumo, a ser adotado pelo policial militar responsável pelo registro do RSTC, se dará da seguinte maneira. Primeiro, comparecer ao local da ocorrência policial, aí a gente vai trazer algumas ações de praxe, algumas ações do dia a dia nosso, do beabá nosso. Adotar os procedimentos para a solução do caso, socorro à vítima, voz de prisão ao autor em flagrante delito, preservação do local de crime, qualificação de testemunhas, apresentação de materiais, acionar perícia se necessário, conforme estabelece a diretriz integrada de ações e operações, que é a DIOL. Aqui são todas as ações naturais de atuação em local de crime, sem muita zebra. Identificar a infração penal como sendo de menor potencial ofensivo, cientificar o CPU, o CPC, aonde houver, ou o SICOP, o COPOM, a SOU ou a SOF. Aqui a ideia, moçada, é você buscar uma confirmação daquilo que você já está entendendo, para saber se realmente é causa de TCO ou não é causa de TCO. Deslocar-se juntamente com os envolvidos na ocorrência para o local previamente definido, onde serão adotados procedimentos para a redação do RSTC. O policial militar poderá realizar o registro do RSTC no local do fato ou havendo meios disponíveis para tal providência. Se você resolve levar para a guarnição um computador seu, e esse computador você leva junto à impressoria, e você já digita, já faz as ações, já imprime, você está fazendo na hora, não tem problema. Constar no histórico do RSTC a infração penal, as declarações da vítima e autor, além do depoimento das testemunhas do fato, e arrecadar e apreender os materiais a ele relacionar. Observa que está tudo muito dentro do contexto de normalidade para nós, nada de estranho, nada de novidade, tudo sossegado. Esclarecer a vítima
que nos casos de infrações penais de ação pública condicionada à representação ou de ação penal privada, no prazo e na necessidade de representar ou pedir providência em desfavor do autor e colher sua manifestação em formulário próprio do RES-TC ou histórico do RES. Moçada, como é que eu vou saber se aquele crime que o cara cometeu é de ação penal pública condicionada, é de ação penal pública incondicionada, é de ação penal privada? É só você abrir o Código Penal Militar. Antes dos crimes, antes do capítulo 15, ele já traz. Se não trouxer nada, nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada, que é a regra do Código Penal comum e penal militar. Aí não vai atender a gente que não. Então, quando eu falo de ação penal, qual que é o tipo de ação? O próprio Código Penal Militar e o Código Penal Comum, ele já te conta sem muita dor de cabeça. Colher em formulário próprio do REDS-TC ou histórico do REDS o compromisso do autor em comparecer em juízo na data e hora pré-determinadas ou conforme agendamento posterior. Antes de realizar, levar os fatos ao conhecimento e providências dotadas no REDS-TC ao conhecimento do CPU, CPCIA, se houver. Liberar as partes envolvidas na ocorrência, vítima, autor e testemunhas, entregar o REDS-TC e seus anexos, além do material arrecadado apreendido do CREDS, responsável por sua fração policial, para o encerramento do REDS no local, com a consequente liberação dos envolvidos, é necessário que o policial militar faça uma detalhada avaliação do ânimo das partes, a fim de evitar que a ocorrência evolua para uma situação mais grave após a saída da guarnição. O parágrafo primeiro ele é bacana porque faz um retrato muito grande da prática, né? Você depara com uma rixa, lesão corporal leves nas duas pessoas que estavam brigando. Bacana. Rixa, pequenininho. TCO. Ah, você faz compromisso de comparecer ao juizado? Não, faço. E você? Faço. Beleza, tranquilo. Então, eu vou liberar vocês daqui, ó. Assina aqui para mim. Aí o cara assina para você, que tá tudo ok. Os dois assinam. Você vai embora, vira as costas. Ó, que você vira as costas, o cara agarra de briga um com o outro. Ó, você voltando lá. E às vezes essa briga pode redundar num crime até mais grave. Então tem que fazer uma leitura de ambiente para saber se compensa ou se não compensa. Beleza? Parágrafo 2º. Com prevista de AU, havendo recusa ou desistência da vítima em representar ou pedir providência em desfavor do autor, dos casos de infrações penais de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, o policial militar deverá registrar o REDS, o boletim de ocorrência, registrar o boletim de ocorrência simplificado com a natureza VV 3000 ou ISC 3000. Solicitante encontrado providências dispensadas, contendo todos os detalhes da ocorrência. Ainda, o policial militar deverá qualificar testemunhas da recusa ou desistência da vítima, constando-a no boletim. Aqui ele é tão autoexplicativo, mas ele traz muita informação para a gente. Primeira, o VV ou o ISC 3000, ele não acabou da polícia. Não acabou. Então, eu vou tentar notificar uma pessoa, a pessoa vira e fala assim, aqui, eu fiz aquela denúncia, mas eu estou desanimando, não quero mais. Qual o problema? Entendeu? Só que eu preciso fazer um registro daquilo. Aí é onde que vai entrar a minha natureza, o ISC 3000, que é uma ocorrência onde eu vou ter um solicitante de contrato, porém providências foram dispensadas. O REDS-TC, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, refere aos crimes referentes aos crimes ambientais e aos crimes de trânsito, poderá ser adaptado de acordo com as especificidades da legislação penal especial correspondente. O artigo 6A ele foi inserido em 2020. Durante a lavratura do REDS-TC,
Deverão ser observados os procedimentos operacionais padrão, o POP, previsto no anexo 3 dessa resolução, bem como nas suas respectivas versões atualizadas. Beleza. Moçada, deixa eu só pegar uma água aqui, que a garganta está até seca. Deixa eu só tirar o som aqui. Eu pego uma água só um minutinho. Espera aí. Moçada, vantagem de dar aula em casa é que você para, pega uma água, volta e continua a aula normal, né? Então, tem essa vantagem. Meus amigos, o que acontece com a Credis TC? O que é a Credis TC? É a central aonde vai ser recebida essa demanda do TCO. Bacana? Lembrando a você que a Credis, nas unidades e nas frações, serão subordinadas tecnicamente a P3 do batalhão. E acontece isso mesmo, moçada. Realmente chega lá na P3 um tanto de coisa de TCO, literalmente um tanto de coisa, que a gente tem que tomar conta, corrigir TCO, controlar, tomar conta de invólucro, né, que chega, daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte. Então, tecnicamente, está subordinada à P3 do batalhão. Um oficial designado como coordenador de suas atividades e terão as seguintes atribuições. Primeiro, receber os RES-TCs confeccionados da respectiva unidade ou da respectiva fração. Conferir toda a documentação constante no RES-TC. Dá uma verificada mesmo. Inclusive, a rotina da prova P3, fazer esse pente fino. A gente tem uma servidora só por conta de fazer esse monitoramento. É claro que ela não vai entrar no teor, porque até um funcionário civil que faz isso, ela não vai ficar entrando na seara de polícia, né? Mas o controle do TCO, aí o anúncio é feito por ela. Providenciar as correções necessárias quando for o caso, aí a gente repassa para o próprio militar, para o militar refazer e corrigir. Encaminhar, se possível, no primeiro dia útil posterior ao registro, os RES-TCs ao Juizado Especial Criminal. A unidade deverá diligenciar para que o encaminhamento do RES-TC não ultrapasse o prazo máximo de uma semana. Você vai colocar um asterisco aí no inciso 4, porque se for cobrar na prova
esse tópico do artigo 7 vai cair o inciso 4, porque ele fala de um prazo, de dia útil posterior, o primeiro dia útil posterior, o envio do REDS-TC ao Juizado Especial Criminal e tentar, a unidade diligenciará para que o encaminhamento do REDS-TC não ultrapasse o prazo máximo de uma semana. E isso, para nós, é muito importante, pensando em prova. Manter rigoroso controle sobre a tramitação do REDS-TC e providências decorrentes. Beleza. Moçada, feito essas primeiras indagações do artigo 7, na sequência, ele fala assim, ó, todo documento relevante, dentre eles, REDS, termo de manifestação da vítima, termo de comparecimento do autor, além dos materiais apreendidos, devem ser juntados e organizados para entrega mediante recibo manual no juizado especial. Observa que eu coloquei para vocês recibo manual em caixa alta, não é à toa, beleza? Já caiu em prova 2 vezes isso, falando que o recibo é eletrônico. E tomar cuidado com a pegadinha agora de pandemia, né? Colocar assim na prova, considerando o estado de pandemia relativo ao Covid-19, etc, 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 todos os documentos, copia o texto todo. Aí coloca só, mediante recibo eletrônico. Recibo eletrônico, não. Resolução 2018. Não tinha pandemia, não. Recibo manual. E esse recibo manual também, porque lá no juizado especial eles não vão ter o acesso para te dar o aceite eletrônico. Recibo de protocolo da documentação, que diz respeito ao parágrafo 1º, deverá ser arquivado pelas CREDS-TC, observando-se, quanto à sua temporalidade, as normas institucionais acerca da matéria. Em regra geral, ou em geral, as CREDS terão acesso restrito e serão instaladas na sede das unidades ou das frações, ficando a cargo do comandante de unidade de direção intermediária, juntamente com os comandantes de unidade, essa definição. Aqui nós vamos tomar também um certo cuidado, porque é o primeiro momento que faz menção à figura do comandante regional. Vai ter outro momento que também vai falar num ponto importante sobre a figura do comandante regional. Então, quem vai definir se vai ser instalado na unidade, se vai ser instalado na companhia, se vai ser instalado na própria fração, vai ser o comandante regional juntamente com o comandante da unidade, beleza? Toma cuidado para eles não trocarem essas autoridades na hora da prova. Não colocar chefe do Estado-Maior, não colocar corregedor, não colocar comandante geral, e sim um regional, mais o comandante da unidade. Controle do recebimento dos materiais dos policiais responsáveis pelo REDS-TC e da entrega dos materiais ao Juizado Especial Criminal deverá ser rigoroso e constante de livros ou outros processos de controle eficiente implementados pelas unidades. Aí é um controle de recebimento que vai ser feito da maneira mais fácil possível, da maneira mais efetiva possível. Aquilo que você está recebendo e depois, quando que ele vai ser enviado para o juizado especial, esse controle eu tenho que ter. As unidades deverão diligenciar para manter o crédito sempre organizado e, sendo possível, com monitoramento por câmera de vídeo com gravação. O parágrafo 5º também cai muito em prova, sabe? E sabe o que eles cobram no parágrafo 5º? Sabe o que eles colocam lá no parágrafo? Eles colocam que vai ser obrigatoriamente monitorado por câmera de vídeo. Não, obrigatoriamente não, né? Como é que a gente cobra isso da unidade? A não ser tem que ter uma crédito com monitoramento 24 horas por câmera de vídeo. Não, eu não posso. A ideia disso é que vai ficar muito material apreendido, vai ficar arma apreendida, vai ficar droga apreendida. Então, dependendo da situação, esse monitoramento ajuda no critério de segurança daquele local. O REDS-TC, em regra, terá como destinatário o juiz de direito do juizado especial ou correspondente.
Por não haver possibilidade de aceite virtual no sistema REDS, o policial deverá constar no sistema que o recibo será manual. Cada unidade deverá providenciar para o recebimento do REDS-TC pelo Juizado Especial Criminal, cada unidade deverá providenciar, após o recebimento do REDS-TC pelo Juizado Especial Criminal, a complementação dos dados da pessoa que recebeu o boletim no sistema virtual do REDS. Aí vai dar acesso, né? Eu não tenho acesso no primeiro momento, mas depois a gente coloca lá no sistema quem foi que recebeu, considerando o recibo manual que eu vou ter na minha mão. Os materiais arrecadados ou apreendidos no REDS-TC, que deverão constar no REDS, serão acondicionados e lacrados pelo seu relator em invólucro próprio e entregues na CREDS-TC antes do final do turno de serviço. Também tem duas informações importantes para nós aqui. Ó. A primeira informação, ele fala sobre a entrega na CREDS desse invólucro, e a segunda informação, qual o prazo que eu tenho para poder fazer essa entrega, até o final do turno de serviço. Nos grupos e subgrupos PM destacados, a entrega de materiais apreendidos na CREDS poderá ocorrer de forma oportuna, antes mesmo ou antes da remessa do TCO ao Juizado Especial Criminal, a critério do comandante da respectiva RPM, segundo momento que falou do comandante regional. As unidades ou frações, por meio das CREDS, encaminharão no prazo previsto no inciso 4 do artigo 7, que é o prazo de uma semana, os materiais arrecadados apreendidos do Juizado Especial. Se você observar, é uma resolução muito curtinha, né? Nós já estamos chegando quase que na metade dela, no artigo 9º, e ela está repetindo, né? Ela vai repetindo muitas informações. Os objetos, armas, demais materiais arrecadados ou apreendidos ficarão sob custódia da CREDS de cada unidade ou fração até o envio ao Juizado Especial. O invólucro próprio a ser disponibilizado pela corporação, que é um invólucro mesmo, uma sacolinha de plástico que vai numerada com o número do REDS, que vai ter a natureza a ser assinado e identificado pelo policial militar responsável pela arrecadação ou apreensão. Então, a gente disponibiliza para as frações, invólucro maior, invólucro menor, para ele ter disponível quando dá utilização prática daquele invólucro. Caberá a CREDS da unidade ou fração manter rígido controle dos materiais arrecadados ou apreendidos, encaminhar à perícia os materiais arrecadados ou apreendidos, quando for o caso, diligenciar junto ao juizado especial para a destinação definitiva do material arrecadado, pode ser através de doação, pode ser uma destruição, pode ser um outro mecanismo que eu vou utilizar, mas de forma que eu otimize aquele material que está apreendido, que eu faça alguma coisa com ele. Encaminhar semanalmente ou em outro prazo pré-definido, junto ao juizado, os materiais arrecadados e apreendidos. Manter controle sobre a tramitação dos materiais arrecadados e apreendidos no REDS-TC. Presta atenção que isso é função da CREDS. Isso é função da CREDS. E, como grande parte das resoluções da polícia, ela tende a trabalhar todas as funções pormenorizadas. Para efeito de prova, para a gente modificar uma obrigação ou uma definição da CREDS para outra condição, não deixa de ser um fato relevante para efeito de prova. Destinação final dos materiais arrecadados ou apreendidos, doação, destruição ou outro, ficará a cargo do juizado especial. Quando o inciso 3 do artigo 10, ele fala de destinação definitiva do material, se você observar no início, o verbo traz a ideia de diligenciar. Então, eu vou solicitar ao juizado especial criminal
diligenciar junto ao Juizado Especial Criminal para eu saber o que eu vou fazer com esse material que está aqui. Se eu posso destruir, se eu posso doar, o que eu faço com isso? Aí vem o artigo 11 e dá uma fixada nisso. Destinação final do material arrecadado ficará a cargo do Juizado Especial Criminal. É óbvio que é do juizado especial mesmo. É lá que a competência cai na mão do juiz resolver o que vai ser feito com aquele material. O compromisso do autor das infrações penais de menor potencial ofensivo é condição indispensável para a lavatura do REDS. Aí nós vamos entrar no seara agora, a partir do artigo 12, se o camarada resolver, por exemplo, não assinar, não quero assinar, bacana? Não quero acompanhar, só beleza. Aí nós vamos ver o que vai ser feito. Havendo liberação do local, Pera aí, moçada, só um minutinho, deixa eu só resolver uma pane aqui. A gente vai resolvendo tanta coisa, vai mexendo no WhatsApp, vai mexendo. Estamos com a pane no serviço, você vai resolver em código civil, vai dando aula, vai fazer tudo ao mesmo tempo. O Silva pergunta assim, não assinou o compromisso e caminha para Depol? Não assinou o compromisso, o Silva, ele está preso, delegacia de polícia. Ah, foi mal, Silva, desculpa, velho. É só porque a gente faz como se fosse uma pergunta, entendeu? Mesmo que não tenha interrogação, velho. Foi mal, velho. Desculpa, a manota. É só para aproveitar o ensejo, entendeu? Não é não, velho. Nem é seu não. Não é não. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente trabalha com a ideia do PCO muito voltada com a figura do compromisso, que é literalmente o que é feito na delegacia de polícia. Se você puxar pela memória aí, vai fazer um TCO na delegacia de polícia. O que o delegado fazia? Ele fazia o camarada assinar um compromisso que ia de forma voluntária, se apresentar ao juiz lá no Juizado Especial Criminal. Qual que é a diferença? Ao invés de você fazer esse compromisso lá na delegacia, ou seja, é preso pela PM, vai para a delegacia, na delegacia você assume o compromisso e vai embora. O que eu estou fazendo? Eu estou adiantando o meio de campo, aí vem outra afirmação do Silva. Eu estou evitando o sujeito andar 300 quilômetros, que é o que acontecia. E eu não estou brincando, o Silva não está brincando quando ele fala 300 km. Por isso que eu falo que quem está a vida inteira trabalhando em Belo Horizonte, talvez não tenha essa noção. Eu colocava o sujeito numa viatura, rodava com ele 150 km para um lado, para ele assinar um TCO e depois voltava a 150 km. Olha o prejuízo que se dava. Por isso que a condição para a lavratura é o compromisso do autor. Porque se ele vira e fala assim, ó, não assina, beleza, velho, bacana. Sabe o que vai acontecer? Você está preso. É essa que é a verdade. Havendo a liberação do autor no local, em razão da assinatura do compromisso de comparecer em juízo, essa medida deverá constar expressamente no histórico do REDS. Aí nós precisamos cercar as coisas. As coisas têm que ser cercadinhas mesmo. Ah, é? Então vamos colocar no REDS. O autor se compromete a comparecer em juízo lá no Juizado Especial Criminal na data tal, conforme calendário que vai anexo, etc, etc, etc. Essa que é a ideia. Na sequência, turma, caso o autor não assuma o compromisso de comparecer em juízo, o RED será lavrado com registro imediato, endereçado à autoridade policial civil e o autor será conduzido preso em flagrante delito. Só se o camarada for louco, se for louco do melão, para não aceitar um negócio desse. Bacana? E você vai lá comigo assim, e se estiver embriagado? E se estiver drogado? Aí eu vou te dar a resposta daqui a pouco.
sujeito numa condição normal, ele vai assinar. Mas se ele falar assim, ó, não assina o compromisso, não assina, não, bacana, então você está preso, vamos embora. Vamos romper. Antes da liberação do autor, o policial deverá entregar-lhe via impressa ou formulário manuscrito, constando a data, hora e local do comparecimento em juízo, conforme consta no termo de compromisso. Eu sou da teoria que a gente prepara você para todos os monstros. Tomar cuidado com essa seara agora de pandemia, de muita reunião à distância, né? GDO à distância, online, liberação, reunião online, tudo online. Então, toma cuidado para na hora de não falar assim, ó, antes da liberação do autor, o policial deverá entregar-lhe via impressa ou via digital formulário manuscrito constando a data, hora e local do comparecimento. Não tem previsão dessa entrega ser feita de forma digital, fala de forma impressa. Quando o Poder Judiciário não disponibilizar previamente a agenda de audiências preliminares ou quando aquele órgão definir que a notificação será procedida por ele em data posterior, o policial deve preencher o termo de compromisso de comparecimento e colher a assinatura do autor, porém sem data, sem hora e sem local de comparecimento em juízo. Essa situação deverá ser constada no histórico do REDS-TC. Então, aqui vai depender muito de cidade para cidade, de juízo para juízo, de juiz para juiz, mas tem algumas situações que a gente depara, que a gente tem a oportunidade de ver, que o próprio juizado especial vai ser que não vou mandar para vocês a agenda. Pode ficar despreocupado que a agenda faço eu faço a agenda. Manda para mim só a informação, faz o compromisso sem data, que a gente vai pegar o encaminhamento e vai mandar para o cara. Pode acontecer? Pode. Ou eles podem te disponibilizar a agenda e você vai fazendo essa marcação de acordo com aquelas prisões que você vai fazer. Leonel pergunta assim, ó, essa condição de não assinatura do termo pode ser incluída na prova como condição para a não lavratura do REDS-TC? Confere? Na verdade, o Leonel, se ele não assinar, ele não está prestando compromisso de comparecimento. Aí é dar a voz de prisão para o cara. Flagrante delito pela contravenção ou pelo crime que o camarada efetivamente cometeu. Beleza? A prova teria de ser online? Qual prova, o Klein? Qual prova, meu amigo? A prova do comparecimento? A assinatura? É essa a dúvida? Ou não? Porque aí eu perdi o contexto da prova que você está me perguntando. A prova teria de ser online, não, o EAP. O Klein, eu, para falar a verdade, entendi. Ao invés de ser digital, deveria ser online, né? Pode acontecer, né? Entendi. Para vir uma pegadinha na prova, né? Pode ser, meu amigo, é verdade. Então, na sequência aqui, caso haja indícios que o autor do delito não tenha condições de assumir o compromisso de comparecer em juízo, seja porque está embriagado ou sob efeito de entorpecente, ou fora das suas faculdades mentais, deverá ser lavrado o REDS e encerrada a ocorrência de imediato na delegacia de polícia. Pela mesma premissa de explicação. Quando eu falo que o cara resolveu não assinar, eu dou voz de prisão para ele, o delegacia de polícia registra imediato aquela ocorrência. Beleza. Quando o cara está embriagado ou quando o cara está drogado, ele está fora das suas faculdades normais de entendimento, eu faço a mesma regra de como se ele não tivesse assinado. Não sendo possível identificação civil do autor,
deverá ser lavrado o REDS e o autor conduzido à delegacia de polícia civil normalmente. Ah, o cara não quer falar o nome dele. Como é que você chama? Não falo. Nome da sua mãe? Não falo. Documento? Não tem. Ah, é? Não vai identificar, não? Vou não. Vou de prisão pro cara, porque se eu não consigo efetivamente levar a uma situação de conhecimento do cara, como é que eu vou chegar e preencher um documento falando que ele se compromete a comparecer em juízo, se eu não tenho nenhum nome do sujeito? Voz de prisão, encaminhamento para a delegacia de polícia civil, e lá vai acontecer a identificação civil dele. Após a avaliação de conveniência e oportunidade, o policial poderá, no local da ocorrência, colher manifestação da vítima e o compromisso de comparecimento em juízo do autor, liberando-o em seguida e tão logo seja possível, o REDS-TC correspondente deverá ser lavrado. O texto é muito claro na tentativa de desburocratizar aquela abordagem. Ah, eu peguei os dados do cara, eu tenho condição de liberar o sujeito? Beleza, pronto, já está resolvido. Pode liberar sem medo. No histórico do REDS, o policial deverá inserir de maneira detalhada, de maneira precisa, as circunstâncias e peculiaridades em que o fato ocorreu, a descrição da infração penal de menor potencial ofensivo, o artigo da lei que foi infringido pelo autor, com o respectivo inciso, parágrafo e letra, além das versões individualizadas e detalhadas e a relação entre a vítima, o autor e as testemunhas, quando possível. Bacana? Meu amigo, qual que é a diferença do artigo 14 ou do que está no artigo 14 para aquilo que você já faz uma ocorrência comum? Nenhuma. Absolutamente. O tipo de detalhamento, as informações que estão ali, padrão que nós fazemos todo santo dia quando do atendimento de ocorrência. O policial militar deverá ser diligente no sentido de constar no REDS todos os dados já previstos no sistema REDS de identificação e contato do envolvido, com, por exemplo, o endereço completo e o telefone do cara. Isso aqui eu já falei com vocês algumas vezes. Às vezes eu estou lá na P3 e precisa fazer uma pesquisa num determinado REDS para achar uma informação sobre uma determinada pessoa. Ô, moçada, pelo amor de Deus, tenha compaixão com a turma que trabalha na P3, a sua unidade. Coloca os dados completinho no REDS. Às vezes você precisa de um telefone, velho, e a pessoa não põe o telefone. Aí você vai falar comigo assim, ah, não, porque não quis dar. Não quis dar não, senhor. Tudo é conversado, tudo é o jeito que você pergunta para a pessoa. Bacana? Tudo é o jeito que você leva aquela informação para ela. Um telefone faz muita falta como informação para você chegar naquela pessoa novamente. O endereço completo, tudo certinho. Então tem que tomar cuidado para fazer isso também no REDS-TC. As assinaturas da vítima no termo de manifestação e do autor no termo de compromisso, de comparecimento, são obrigatórias, conforme o modelo que está no anexo 4 e no anexo 5 da resolução. Quando as informações relativas aos termos que alude o caput desse artigo forem inseridas no histórico do REDS, o policial deve providenciar que o boletim seja assinado pela vítima ou pelo autor, conforme o caso. Caso a vítima ou o autor não saiba ou não possa assinar o respectivo termo, o policial poderá cientificá-lo verbalmente do conteúdo, na presença de duas testemunhas, colhendo a assinatura dessas no termo lavrado. Acontece de você abordar, de você dar voz de prisão, um sujeito que não sabe escrever. Pode acontecer. Então, a ideia é resguardar uma situação para mitigar o problema, né? Diminuir o problema. Moçada, vamos tomar cuidado com esse parágrafo primeiro, porque eu tenho duas possibilidades desse termo de manifestação ou termo de compromisso de comparecimento do autor para ele acontecer. A gente vai voltar nisso que eu vou afirmar para vocês daqui a pouquinho. Vocês vão ver que vai ser um repeteco.
O próprio texto da resolução, ele sugere que a guarnição mantenha uma pasta com cópias desses dois termos, cópias do termo de manifestação da vítima, termo de comparecimento do autor, e você coloca na pastinha e leva para trabalhar. Porque às vezes acontece de você, naquele momento, não ter acesso à internet, a energia acabou, e o que você faz com o cara? Tem lá o impresso, canetinha tá na gandola, né? E a gente consegue trabalhar tranquilo, sereno, tendo essa previsão como linha de raciocínio para a gente trabalhar. Bacana? É mais ou menos dentro desse contexto que está falando o parágrafo primeiro, de você utilizar o próprio histórico do REDS como local onde o sujeito vai poder assinar e fazer o compromisso. Lembrando a vocês que para isso acontecer, o REDS tem que estar impresso, né? Então a gente coloca o texto, imprime, o cara vai e assina e normal, vida que segue. O autor da infração penal de menor potencial ofensivo será identificado por meio de documentos oficiais de identidade previstos na Lei 12.037, de 2009, que dispõe sobre identificação criminal dos civilmente identificados. O que vai poder ser utilizado? O que vai poder ser utilizado como documento dessa natureza? Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a identificação do indiciado. Moçada, olha para mim, desses 7 incisos que está aí, o que esses documentos têm em comum? O que você acha que esses documentos têm em comum? Para servir de documentação para efeito de identificação. O que eles têm em comum? Foto. Foto. Beleza? Então, há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, tinha uma matéria no TPB que falava sobre documentoscopia. Documentoscopia. Não sei se a turma vai lembrar disso. Que a gente falava sobre documento. O que você pode olhar, o que você pode fazer para descobrir se o documento é falso, se não é falso. Todo documento que serve para identificação, ele tem essa premissa da foto. Eu tenho as informações oficiais dele, as informações de nome, filiação, do número daquele documento, propriamente dito, mas em comum, a foto, os dados pessoais do sujeito e a foto. Bacana? Só vamos tomar cuidado que, para efeito de identificação, aí é isso aí, Leonel, coloquei uma pegadinha aí, pode ser o CPF. Aí a pegadinha do negócio é colocar o CPF do sujeito. O CPF ele serve como documento de identificação civil? Não serve, porque ele não traz a foto. Esse é o problema. Tem uma proposta no Congresso que está rodando, o negócio não desenvolve, que é a implementação do registro único, né? O registro único é um documento que iria reunir um tanto de informações, entre elas o número da carteira de identidade, o número do CPF, o número da carteira de habilitação, justamente para poder trabalhar essa ideia de um documento apenas. O Edson lembra aí, TID de eleitor também não dá. Também não dá pela mesma premissa da foto que falta ao CPF. Então, essas coisinhas mais simples a gente não pode descartar, porque o que eu estou observando com o pessoal que está fazendo prova, que a gente está. A Ana pergunta o negócio do documento digital. Vamos falar aqui, Ana, só um minutinho. O que a gente está observando? O pessoal está se preocupando muito com a banca do CRS, no tocante a questões muito elaboradas, questões difíceis, questões grandes. Tá? É uma verdade, tem que ocorrer essa preocupação, sim. Só que você não pode desprezar que dentre as 40 questões da sua prova, vai vir questão fácil. Bacana? Então, você não pode errar a questão fácil. Então, nós vamos tomar cuidado. Se colocar aí, são documentos que podem comprovar a identificação civil ou podem atestar a identificação civil, exceto. Eles vão colocar os três aqui primeiro e vai colocar CPF, vai colocar TIG de eleitor. Então tem que tomar cuidado com essa condição. A Ana pergunta assim,
A Ana pergunta assim, documento digital serve? Essa lei aqui, Ana, deixa eu até voltar aqui para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Essa lei de 2009, ela não fala sobre a condição do documento digital, bacana? Para efeito de identificação civil. Ele não fala disso. Aí, como eu estou preparando vocês para a prova, aí, se vier uma situação dessa de documento digital, nós vamos caminhar para marcar a questão como falsa. Bacana? Porque ele não fala disso, então está fora do contexto. Bacana? Então, essa é só a ressalva que a gente faz. Só essa ressalva. O Carlos, quando você pergunta da CNH, o Silva já matou aí, viu? O Silva, aí a CNH vai entrar no inciso 6, que é a referência de outro documento público que venha trazer essa possibilidade de identificação. Parágrafo 2º, para os efeitos dessa resolução, os documentos de identificação militar são equiparados aos documentos de identificação civil. Outra coisa, moçada, só lembrando aí da CNH, que o Cássio perguntou, que é uma briga minha, né? Eu tenho uma briga pessoal nessa condição. CNH tem validade? CNH tem validade? Vamos pensar aqui. Tem validade? Qual que é a validade da CNH? Qual que é a validade? Hoje vocês vão falar comigo assim, 10 anos, a partir de... hoje 10 anos, a partir do início desse mês agora. Tá. Então nós vamos tomar muito cuidado com essa pergunta. Bacana? O que tem validade na CNH é o exame médico. Exame médico. Os dados que estão na CNH, que diz respeito à identificação, à sua identificação, ela não tem validade. Por que eu estou te falando isso? Na sua CNH tem seu número de identidade. Na sua CNH tem o seu CPF. Mas para o que eu quero aqui é identidade. Você pode usar a CNH como um documento de identificação civil. Bacana? Então, às vezes a gente chega num determinado local, aí a pessoa fala assim, tem que ir numa faculdade, documento de identidade. Então, eu ando com a carteira de habilitação da minha esposa vencida. Ela está com a carteira dela, vamos falar disso aí, Ana, que é da questão do avião. Vamos falar disso aí agora. Essa situação, que é justamente para chegar nisso. Bacana? O que acontece? Eu ando com a carteira dela, com a carteira vencida, e ela está com a carteira válida dela, porque ela dirige o carro, se porventura for abordada, se ela for parada numa blitz ou alguma coisa nesse sentido, está tudo certinho. Mas o documento de identidade, a carteira de habilitação que eu ando com ela, se eu precisar de um documento estando com ela e ela esquecer, está comigo. Então a gente anda com documento de segurança. Aí a Ana coloca, tentei embarcar e a CNH e fui proibido porque ela estava vencida. Eu arrumo um pé de briga, mano. Aí eu falo com a pessoa, eu estou andando de avião, não quero andar de carro, não, velho. Eu falo com a pessoa mesmo, se eu não estou dirigindo. Não estou dirigindo. Aí tem essa falsa sensação, não só tem validade. Não, é diferente. Se você falar comigo assim, eu tô indo para o Chile, eu tô indo para a Argentina, eu tô indo para o Mercosul. E para viajar para o Mercosul, eu não preciso de passaporte. Basta que eu leve uma identidade. Se for com a carteira de habilitação, não vai, porque é diferente. O tratado que autorizou a substituição do passaporte pelo documento de identidade, ele fala de registro geral. Aí eu preciso do registro geral. Então, quando eu fui para o Chile, aí tem que ter validade, porque lá fala de no máximo 10 anos de validade. Na identidade, a data de expedição dela, para efeito dessa condição específica do voo, ela trava. Então, se eu chegar, quero viajar, quero passear no Chile, quero passear, beleza, tem que ter passaporte? Não precisa. Vai só com a identidade. Se chegar lá para embarcar, ela tiver mais de 10 anos, não embarca. Beleza? Não embarca. Então,
Eu já cansei de brigar. Eu falo a mesma coisa. Eu acho que eu já vou de pirraça. Eu ponho a carteira de habilitação vencida e levo ela. Aí a pessoa fala, não pode, não está vencida. Minha filha, ô meu filho, eu não vou dirigir o avião, não, nem carro, vou andar de avião. É só identidade. Qual que é a diferença? Aí eu explico a pessoa, vai então tá bom. Para não dar tumulto, ele vai acaba que deixa eu entrar. Mas não tem validade, a validade é do exame médico. Eu não posso pegar essa carteira, não posso pegar essa carteira, é, é, não posso pegar essa carteira e sair dirigindo com ela. Não poderia. Quanto à questão do documento ser digital, documento digital, para efeito de prova, nós precisamos tomar cuidado porque não tem a previsão. Bacana? Está com a tendência muito grande a aceitar documento digital para tudo quanto é coisa, inclusive a CNH, né? Inclusive a CNH, dicas de passagem. E vai acontecer isso, moçada. Vai facilitar bem a utilização dos mecanismos digitais dentro da condição que a gente está conversando. Para efeito da prova, nós precisamos entender que não tem previsão, beleza? Na sequência aqui, moçada, foi 2. Hoje tem título de eleitor com foto. Tem o título de eleitor do aplicativo, né? Do aplicativo Meu Eleitor, né? Então, na verdade, quando você faz a biometria, né, Ana? Faz a biometria, ele já sai, no momento do cadastro da biometria, ele já sai com a foto. Aí sim, aí pode ser utilizado, mas dentro do critério lá do aplicativo Meu Título de Eleitor, ou Meu Eleitor, alguma coisa assim, com o nome, que tem a biometria. Aí tem sim, é verdade. Opa, volta aqui, volta. 17. Será lavrado o REDS e o autor do fato conduzido à delegacia de polícia, quando ele não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, ou não for possível a sua identificação civil devido à configuração das seguintes hipóteses. Primeira, o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsidade. Moçada, está terminando a aula, deu 8h40, eu posso continuar para a gente acabar esse material? Pode ser? Ao invés da gente fazer um intervalo e cortar no meio da explicação, nós podemos gastar aí mais uns 10 minutinhos para poder terminar? Pode ser, turma? Pelo menos mais uns 2 aí, me dá um ok, um 5-5, igual a Ana fez aí? Pode ser? Beleza, então bacana. Então vamos terminar. Já está terminando já. Então, vamos lá. Documento apresentou rasuras ou tiver indício de falsidade. Documento apresentado foi insuficiente para identificar cabalmente o autor. O autor portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes. Toma cuidado com o inciso 3. Eu preciso afirmar para você o seguinte: é possível uma pessoa do Brasil possuir mais de uma identidade. É possível. Então, para cada estado da federação que é responsável por expedir a carteira de identidade, você pode ter uma identidade desse estado. Então, você pode ir lá em São Paulo, chegar no órgão específico que expede a carteira de identidade, tirar uma carteira de identidade de São Paulo. Vai no Rio de Janeiro, mesma coisa. Vai na Bahia, mesma coisa. Vai lá no Amazonas, mesma coisa. Aí você volta para a sua cidade aqui em Minas e está com 4, 5 identidades. Pode, qual o problema? O problema não é você ter mais de uma identidade, mais de um documento. O problema é que na identidade de São Paulo, o seu nome é José da Silva Saulo. Lá do Rio de Janeiro, José Saulo da Silva. Bacana? E começa a ter documentos conflitantes. Quando eu tenho esses documentos que são conflitantes, dentro desse sentido, aí, meu amigo, só identificação civil. Não dá para fazer TCO, não. Vai levar o cara para a delegacia, preso, e lá vai ser feita a identificação civil do sujeito. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. O cara já tem um passado dessa natureza. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. O cara te apresenta a identidade lá do Acre. Bacana? Uma carteira do Acre. E está antiga.
Então fica mais difícil da gente entender ou tentar achar dentro dos dados que são o suporte técnico que nós temos, se aquelas informações são verdadeiras ou não. O fato de o autor não estar de posse de documento de identificação civil não configurará causa de sua condução para a delegacia de polícia civil, nem vai inviabilizar a lavratura do RSTC, devendo seus dados de identificação serem confirmados no sistema de informação policial disponível. Também é outro assunto que a gente falava muito lá no TPB. O sujeito não é obrigado a portar documento. Preste atenção nisso. Você não é obrigado a portar documento de identificação. Não é. Você é obrigado a se identificar. São situações totalmente diferentes. Eu sou paisano, não sou policial, sou abordado na rua. Beleza. Mão na cabeça. Aba a perna. Tá. Tomou o quebra-colejo. Beleza. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual que é a sua filiação? Essas informações são obrigadas o fornecimento. São obrigatórios o fornecimento. Me perdoe a mal expressão aqui. As informações são de cunho de obrigação. O cara tem que falar isso para você. Se o cara não te fala, ele comete uma outra contravenção penal, que é a negar esse tipo de informação para a autoridade quando devidamente solicitado. Beleza. Agora, não dá para o policial fazer a pergunta do cara porque não está portando documento de identidade. Eu tenho a obrigação do porte de alguns documentos quando de ações específicas ou momentos específicos. Bacana? A Ana colocou aí, ó. Ah, estou viajando. Ah, vou fazer uma viagem internacional. O documento obrigatório é um passaporte. Ah, vou fazer uma viagem internacional para o Mercosul. O documento de porte obrigatório ainda continua sendo o passaporte ou uma carteira de identidade. Bacana? Ah, vou fazer uma viagem nacional. Eu preciso um documento obrigatório, um documento de identificação. Bacana? E isso é momentos obrigatórios. Estou dirigindo veículo automotor em via pública. Tem que estar com a carteira de habilitação. Seja ela digital, seja ela física, não importa. É um documento de porte obrigatório para o momento, para a circunstância. Agora, se aborda o cara na rua e ele está sem o documento, não, você está preso. Por quê, meu amigo? Ah, não, eu vou fazer um TCO seu, você está sem um documento, tem que te conduzir para a Polícia Civil. Não precisa. Eu te falo meu nome, o nome da minha mãe, você procura no seu sistema informatizado se é possível, se não é possível, os meus dados. No caso do policial em serviço e durante a atuação policial ser um dos envolvidos da ocorrência, no caso, um exemplo de desacato, é necessário uma análise e uma avaliação mais criteriosa quanto à necessidade do TCO ser feito por outro policial militar sem envolvimento com os fatos ou por uma outra guarnição, por exemplo. Isso aqui é para evitar que você figure na condição do TCO como vítima e como condutor. Vai ficar um tanto quanto estranho, né? Você atuar naquele TCO como as duas condições. Então, sugere-se que faça uma outra guarnição, uma outra equipe, aquela ocorrência. 20. Na hipótese do registro do REDS, se a infração penal deixar vestígios na vítima, o policial deverá encaminhá-la para atendimento médico e constar o número do prontuário ou ficha médica no histórico do REDS-TC. Os comandos regionais poderão realizar contatos horizontais com os magistrados, diretores do foro, para estabelecer providências e alinhamentos operacionais em relação às especificidades locais de cada comarca. Moçada, esse artigo 21 aqui é, sem sombra de dúvida, o mais importante para efeito de prova da resolução. Isso aqui tem uma pegadinha e depois que eu te mostrar, você vai ver só, puta que pariu. Olha aqui. Está falando de contato do juiz, diretor do fórum ou do foro e do comandante regional. Presta atenção.
Como é que você vai gravar isso? Para providenciar alinhamentos operacionais. Bacana? Então, alinhamento operacional regional com o magistrado diretor do foro. Quando eu vou para o 22, deixa eu só tirar a câmera aqui do colega. Aí, ó, pronto. Quando eu vou para o 22, ele fala assim, ó, caso a plataforma online com os formulários não estiver disponível por questões técnicas, o atendimento das ocorrências de menor potencial ofensivo, cabível de TCO, deverá seguir o procedimento operacional atualmente existente, com o respectivo registro do REDS e o preenchimento do termo de compromisso do autor ou termo de manifestação da vítima, que deverá constar no histórico do REDS ou do próprio histórico do REDS. Vou chegar lá, Cláudio, você vai ver o 24. Plataforma online estará disponível na intranet e permitirá, com a busca de informações do sistema REDS, o preenchimento automático dos dados necessários e imprescindíveis aos termos de compromisso do autor ou termo de manifestação da vítima. Os policiais militares deverão manter na pasta das viaturas cópia dos termos de compromisso do autor, termo de manifestação da vítima, para caso o registro do RSTC em localidades sem possibilidade de acesso à plataforma online ou para o caso de inoperância da mesma. Estes termos também estarão disponíveis na plataforma online da intranet para download. Então, a resolução ela se preocupa, inclusive, com a condição de não acesso. Vou tentar fazer o TCO, está fora do sistema. E aí? Não tem energia, acabou a energia. Não, eu vou liberar o cara que vai embora, amanhã você volta para eu fazer o TCO. Não funciona assim. A gente sempre tem que trabalhar com a condição de prevenção. Então, a própria resolução manda ficar com essa pasta de backup para você não ter dor de cabeça. Os policiais militares responsáveis pela lavratura do REDS-TC deverão orientar aos envolvidos para que, em caso de necessidade de cópia dos REDS, comparecer a uma unidade da Polícia Militar ou retirá-la através do site da PM ou da delegacia virtual, que hoje está virando praxe, né? Então você chega nas companhias, o cara chega lá, só quero cópia de um REDS. Bacana. Aí só me dá seu e-mail, me dá seu WhatsApp, eu vou te mandar no WhatsApp, eu vou te mandar no e-mail. Até para a condição de contenção de custo. A academia providenciará treinamento para todos os policiais militares no modo presencial ou no modo de distância para a lavratura do TCO, conforme previsto nessa resolução. Isso que todos nós passamos, foi feita uma bateria de treinamento online para todo mundo ficar fino, ficar chique para efeito de TCO. Caso omisso, será resolvido pelo comandante-geral. Moçada, vamos tomar cuidado com esse artigo 21. Aqui, ó, eu pulei, né, o 22. Vamos tomar cuidado com o 21 pelo seguinte. A pegadinha aqui está o seguinte. Comando regional faz contato com o magistrado diretor do foro para estabelecer providência e alinhamento operacional. Quando eu vou no 22, que é o que saltou, que o Clayton estava me ajudando ali e falando que já tinha passado para o 24, operacionalização de rotina da agenda do juizado especial deverá ser definido pelo comandante da unidade. Olha que negócio fantástico para na prova eles trocarem. Então, se eu estiver fazendo alinhamento operacional, estabelecendo providências de ações de relação específica aos locais de cada comarca, regional com o diretor do foro. Se eu estiver falando sobre a agenda do juizado especial, que é uma condição mais prática, agenda, aí vai ser comandante da unidade. Bacana?
toma cuidado só para não trocar isso na hora da prova, que é o ponto que eu precisava chamar a atenção, e na hora de passar os slides, ele passou 2 e a gente acabou voltando aqui. Beleza, Clyde? Obrigado, viu, pelo auxílio aí, para não ficar despercebido. Talvez isso seja a pegadinha mais sem vergonha dessa resolução, a gente não pode cair nessa. Porque se trocar, vai trazer uma dificuldade e o caboclo não pode errar isso aqui na prova. O caboclo nem a cabocla, né? Não pode. Meus amigos, dessa resolução, alguma coisa, algo que ficou por responder? Alguma situação? Acabou que rendeu mais rápido do que eu imaginei. Tranquilo? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma situação específica? Tranquilo, tranquilo? E aí, moçada? Conversa comigo. O pessoal do gravado deve pensar assim, pô, por que ele travou, velho? Por que agora ele parou assim, tá sossegado, tá esperando? Porque eu tô esperando a turma do ao vivo responder, moçada. É porque tem um delay, é assim mesmo, entendeu? Coisa online é assim, não é 100%. Eu fico imaginando, né, depois eu vendo as aulas, né, velho? Que eu pego as aulas para assistir. Tem hora que eu pego as minhas aulas para ver se, não, cara bonito, velho. Que cara bacana, quem que é esse cara, velho? Aí depois eu passo, ó, sou eu mesmo. E é engraçado, né? De vez em quando eu faço isso. Eu fico meio. Ó, mas é sério, velho. É sério. Ô, Silva, já falei com você, Silva. Você acha mesmo, Silva, que eu tô aqui nesse lugar só porque eu tenho um rostinho bonito, velho? Você acha mesmo, velho? Fala a verdade, Silva. Você não acha isso, não, né, velho? Só porque a feição é bem feita, a bochecha é bonitinha, velho, cabelo pretinho. Você acha que não, só tem alguma coisa pra passar pra vocês aqui, velho? Mas de vez em quando eu pego as aulas pra assistir, eu assim, gente de Deus, que caboclo bonito, velho. Trem bom é autoestima, né, senhor? Trem bom é autoestima, né? É assim mesmo. Então, esse delay é bom também, que os cara vai pensar assim. Depois de um turno pesado, fadado até aqui, eu vi, não, mas pelo menos eu tirei uma risadinha do seu rosto, velho. O artigo 26 tem uma pegadinha também no modo presencial e modo distância. Tem, Rinaldo. Mesma coisa. Mesma situação. Vê? Vamos até voltar lá no 26. Mesma situação. Acho pouco provável, sabe, Reinaldo? Porque ele fala dos custos, né? Fala dos custos, mas tem também, se a gente for pensar na mesma premissa que a gente está trabalhando, essas pegadinhas. Beleza, beleza? Moçada, vocês moram aqui só, vocês moram aqui no meu coração, vocês sabem disso. Já falei com vocês, o objetivo de vocês é. O objetivo de vocês virou o nosso objetivo. E eu não canso de falar isso com vocês, que é verdade mesmo. A ideia de caminhar até o final com vocês é real. É real. Bacana? Tranquilo? Meus amigos, a programação de hoje era passar a resolução durante as 4 aulas. Bacana? Como a gente conseguiu desenvolver uma aula e pouquinho, a gente vai dar um descanso para vocês hoje. Bacana? A gente vai dar um descanso para poder colocar a casa em ordem, para poder colocar, principalmente que a gente vê em dois contatos, dois momentos. Manda o slide agora, o Silva. Manda o slide. A gente precisa ter acessibilidade, também dar um tempero, entendeu? Não pode ser pau quebrando demais, não. Que é uma premissa aqui do curso também. A gente lança 4 horas aulas que a gente precisa desenvolver, mas numa condição de conceito natural, sempre é melhor menos aulas no dia, por todo o conceito que a gente está passando e pela consequência natural da nossa atividade. O cara trabalha o dia inteiro, né? O senhor está até brincando aí comigo, ó, mas é verdade, é brincadeira. Trabalha o dia inteiro e ainda está fadadão assistindo aula, que não quer perder tempo, então tem que dar uma relaxada, tem que dar uma tranquilizada. Então, tem hora que a gente começa um pouquinho mais tarde, é proposital, viu? Tem hora que a gente termina um pouquinho mais cedo, é proposital. É para dar um descanso, para dar uma serenidade, para não ficar pesado e não ficar maçante. Porque a gente brinca, zoa um pouquinho, zoa a gente mesmo, para poder chegar no objetivo sossegado, que é fazer uma prova tranquila. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Bom final de semana, bom descanso para todos. Papai do céu proteja cada um.
só para título de conhecimento. A vacina está chegando. Vacinei hoje, graças a Deus. Graças a bom Deus, a vacina está chegando. Então, do jeito que está chegando para mim, está chegando para todos nós, que a gente possa, num prazo muito curto, se o bom Deus quiser, ter toda a nossa tropa vacinada, porque é grupo prioritário, sim, tá na rua direto, não tem feriado, não tem final de semana. Se você deparar com a situação que você tem 2 caras que tá com Covid e precisar de uma intervenção, de agarrar nos caras no braço, vai acontecer. Então, é grupo prioritário, nós precisamos tomar cuidado. Então, para quem já vacinou, mantenha as ações de segurança, muito álcool, máscara. Para quem não vacinou, está chegando a vacina. Se o bom Deus quiser, a gente vai sair dessa. Beleza, meus amigos? Aquele abraço. Tamo junto. Fui!